capítulo 5. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Hebreus capítulo 5 e o verso 13. Hebreus 5, 13. Amém? Glória a Deus. Enquanto vocês vão achando, os levitas vão se organizando. E depois a gente cessar toda a movimentação, que o Espírito do Senhor é sensível. Amém? Acharam? Eu quero ministrar hoje para vocês sobre o crescimento apostólico. Vira para quem está do teu lado e fala assim: crescimento apostólico. Amém? Diz assim: ora, opa, tá tudo bem aí? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Inexperiente na palavra da justiça. Por quê? Porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, neste momento. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida como um vaso de honra em tuas mãos. Fala conosco. Eu te peço, em nome de Jesus, que a minha carne se cale e que teu Espírito flua neste lugar esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Aplauda ao Senhor bem forte. Voltou, né? Melhor desligar então aí na chave da iluminação. Isso, melhor. Dá para acender a do meio? Dá? Bom, do meio dá, né? Só não dá? Isso, está ótimo. Amém. Glória a Deus. Irmão, é que a gente chega numa certa idade que já está trançando todas as perninhas aqui, né? Para preparar a palavra, a bispa sabe, já é só de óculos agora também. Amém? Abre a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 4 e o verso 1. Gênesis 4, 1. Amém? Nós vamos arrumando, uma hora a gente acerta, né? Iluminação. Falei, hoje vai ter texto aqui para mim. Aí, muda o computador, piorou. Oh, misericórdia. Gênesis 4:1. Quem achou, fala amém. É uma guerra, irmão. É uma prova, vaso. Gênesis 4:1 diz assim: conheceu o homem com Eva, coabitou ou conheceu Adão a Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a quem? A Caim. A Caim significa adquirido. Então disse: adquiri um varão com o auxílio de Jeová. Depois deu à luz a Abel. Abel significa sopro ou vaidade. Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eita, o bispo vai ministrar outra oferta. Calma, irmão. Olha, eu vi um glória a Deus. Isso é de crente, irmão. Eu não vou ministrar outra oferta, mas quando eu falei vou ministrar outra oferta, alguém deu um glória a Deus, isso é para crente, né? Aleluia. Fiquei tão feliz com a igreja salva assim que até perdi onde eu estava. Vamos lá, o 3. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta a Jeová. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aí, agradou-se Jeová de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, aí vai, eu vou ler só até aqui. É muito interessante o que esses textos nos revelam. Porque Abel, ele era um homem
que servia ao Senhor. Abel era um servo de Deus. Caim, teoricamente, também. Agora, Caim, ele plantava. E quando ele foi entregar a oferta, ele pegou aquilo que era fruto do seu trabalho, para que ele pudesse entregar. Agora Abel, ele entrega uma oferta que era a ovelha. Bispo, do que você está dizendo? Caim se alimentava daquilo que ele plantava? Sim ou não? Caim se alimentava do que ele plantava? Sim. E Abel se alimentava do que ele criava? Abre a tua Bíblia comigo em Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29. Diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê o quê? Semente. Isso vos será para mantimento. Então fala assim comigo: Adão e Eva, quando eu falo Adão e Eva, quando eles estavam no Éden, no jardim do Éden, eles comiam o quê? Ervas, fruto da terra, frutas. Então presta atenção, Adão e Eva, eles eram vegetarianos. Então vira para quem está do outro lado e fala assim: Deus estabeleceu a comida deles, e Deus não queria que eles fizessem churrasco no Éden. Quem entendeu diz amém. Fala assim: eles eram vegetarianos. E o bispo agora vai falar que a gente tem que ser, não, irmão, eu gosto de churrasco também. Mas eles eram vegetarianos. Abra a tua Bíblia agora em Gênesis 3:18. Gênesis 3:18. Diz assim: ela produzirá também o quê? Cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do... Presta atenção, quando eles estavam no Éden, eles eram o quê? Vamos pensar aqui, vegetarianos, eles comiam as ervas, fruto da terra, sim ou não? Quando eles saem do Éden, em Gênesis 3, o que acontece com eles? Eles continuam sendo o quê? Vegetarianos. Então Deus não liberou para eles comer carne enquanto eles estavam no Éden, e quando eles saíram do Éden também não era para comer carne. Quem entendeu diz amém. Agora abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 9 e o verso 3. Vocês estão me acompanhando? Gênesis 9, 3. Diz assim: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então vamos lá. De dentro do Éden, pós-Éden, eles só podiam comer o quê? Ervas, sim ou não? Frutas e ervas. Depois do dilúvio, Deus fala assim: agora vocês podem comer carne. Então fala assim, eles só podiam comer carne depois do dilúvio. Amém? Agora, bispo, por que você está dizendo isso? Porque Abel cuidava do quê? De ovelhas. E Caim era lavrador. Então Caim trabalhava para o sustento dele, sim ou não? Só que Abel trabalhava para oferecer a quem? A Deus. Então a motivação de Caim era ele mesmo. Agora a motivação de Abel era o Senhor. Fala comigo, a motivação de Caim era ele mesmo. Mas a motivação de Abel era quem? Era o Senhor. Então Abel vivia para Deus e Caim vivia para si mesmo. De novo, Abel vivia para Deus e Caim vivia para si mesmo. Abre a tua Bíblia comigo em Judas 11. Judas 11, lá no finalzinho da Bíblia. É um capítulo só. Judas verso 11. Amém? Você vai conhecer o caminho de Caim. Porque diz assim, ó: ai deles,
porque prosseguiram pelo caminho de quem? De Caim. Qual era o caminho de Caim? O falso culto, a falsa religião. O caminho de Caim é servir a si próprio do jeito que eu acho que tem que ser. Qual era o caminho de Abel? O caminho de Abel era servir a Deus em obediência a Deus, diante daquilo que Deus tinha para a minha vida. Quem entendeu diz amém. Então fala assim: Abel servia a Deus verdadeiramente. Agora, está tudo bem aí, queridos, no fundo? Caiu aí água, é? Ah, pensei que tinha caído coisa aí. Fiquei preocupado. Amém. Glória a Deus. Eu vi o barulho, depois eu vi limpando, caiu água. Não é? Amém. Então vamos lá. Caim era a falsa religião, era o falso religioso. Por quê? Como eu sei que o caminho de Caim é um caminho falso? Por quê? Porque as ações dele não dignificam a Deus. As ações dele é para ele mesmo. Quem entendeu diz amém. Então ele é falso, por quê? Porque ele quer fazer do jeito dele, da forma que ele acha que tem que ser. Então todos que querem servir a Deus do jeito deles, do jeito que eles acham que tem que ser, mas Deus é amor, pode ser assim, não tem problema. Por que eu tenho que ir na igreja? Porque Deus estabeleceu isso, Jesus estabeleceu a igreja, amém? Então, quando eu quero fazer do meu jeito, eu estou no caminho de Caim. Fala assim: glória a Deus, que nós não estamos no caminho de Caim, amém? Agora o que mais diz? Ai deles, porque prosseguiram no caminho de Caim, e eles fizeram o quê? Se moveram de ganância para o prêmio de Balaão. Qual é o prêmio de Balaão? Vira para quem está ao outro lado e fala assim: todas as pessoas frustradas, quando você fica assim, ó, você espera alguma coisa, aquela pessoa não faz com você, você fica decepcionado, não é isso? Então assim, ó, todos frustrados e decepcionados com igrejas, com pastores, com homens, fala assim: desculpa, mas estão esperando o prêmio de Balaão. Quem entendeu? Abraão não fez para Deus, ele profetizou, ele exerceu o chamado, porque ele queria uma recompensa de homens. Ele queria fazer o que ele tinha como dom, para que Balaque o pagasse. Levanta a mão para o céu e fala assim: Deus não me chamou para viver sob a recompensa de homens. Abre a tua Bíblia em Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Vocês estão entendendo? Colossenses 3:23 diz assim, ó: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o, como para o, e não para, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é que estás servindo. Deus te deu um dom, sim ou não? Então Deus deu um dom para o Everton tocar baixo, e a gente achava que era o baixo. Aí ele vem com esse vozeirão e canta essa música lindamente. Parabéns, querido, né? Agora, se ele pegar o dom dele, vocês estão me ouvindo? Se ele pegar o dom dele e ele usar o dom dele para que foi, meu filho? Tá tudo bem? Olha, amém, aleluia. Então vamos lá. Jesus, vai dar certo.
Então vamos lá. Se ele pegar o dom dele, exercer o chamado dele, buscando uma recompensa, claro que o bispo aqui elogiou, mas se ele fizer só esperando o bispo elogiar, ele vai se decepcionar e ele vai se frustrar. Olhem para mim, por que as pessoas se decepcionam e se frustram? Porque elas esperam uma recompensa humana. Quem está aí diz amém. Fala assim: tudo que eu fizer, eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para o Senhor, e é o Senhor quem vai te recompensar. Fala assim: tudo que eu faço para Deus e não para homens. Só quem entendeu, dá glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12. Amém? Vamos lá. Fala assim: nunca mais eu vou querer o prêmio de Balaão. Amém? 22:12 diz assim, ó: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Fala assim: tudo que eu faço, todas as minhas obras, Deus vai recompensar. Fala assim: Deus, não os homens. Eu não posso esperar recompensa de homens. Eu tenho que esperar o dia em que o meu Deus vai me recompensar, porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. Sabe por que tem muita gente que começa a ser oficial e faz um pouco e para de fazer, e isso e aquilo, é um mimimi danado, não é ninguém, qualquer coisinha magoa, porque espera a recompensa de homens. Então vem aqui, canta, ninguém elogiou, não vou cantar mais não. Vai lá, arruma uma cadeira, ninguém elogiou, não vou fazer mais. Quem está aí diz amém? Fala assim: eu não faço para agradar homens, para receber elogios de homens. Eu faço para Deus. E o que eu faço, estas obras serão recompensadas não por homens, mas por Deus. Quando eu entender isso, eu vou fazer com excelência. Quando eu faço para homens, eu faço de qualquer jeito. Mas quando eu sei que eu estou fazendo para Deus, o meu melhor, porque eu sei, não é para homens, é para o meu Deus. Amém? Então cutuca teu irmão e fala assim: a partir de hoje você vai dar o teu melhor, porque você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para o bispo, você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para Deus, e Deus vai te galardoar, te recompensar. Amém? Só que fica mais difícil ainda. Abre a tua Bíblia em Mateus 6. Mateus capítulo 6 e o verso 1. Quem achou? Diz assim, ó: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos, com o fim de ser desvisto por eles. Meu Jesus da Galileia, o que Jesus está falando aqui? Irmão, não sou eu não, Jesus está falando, viu? O que Jesus está falando? Guarda de você ficar fazendo coisa para os homens verem. Então não vou fazer mais nada. Não, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que você tem que fazer, mas não para homens, é para Deus. Porque se eu faço para homens, a minha motivação está errada. Se eu faço para Deus, eu alinhei minha motivação, e Deus vai me honrar por isso. E aí ele diz assim, ó: doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai, o quê? Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta. Não está falando de oferta, está falando de esmola.
E aí ele fala assim, no verso 3: tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompense. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Presta atenção. O correto era assim, ó. Quando você fizer alguma coisa para Deus, e alguém vir glorificar você e falar: uau, meu Deus do céu, o mais correto é você falar assim: ai Senhor, não recebo não, não recebo não. Pergunta para mim por quê? Porque quando o homem te recompensa, já está recompensado. Quem pegou? Então, você fez para Deus, e o homem te recompensou, acabou, já está recompensado. Só que se o homem não te recompensar, e Deus falou: opa, agora é comigo, eu vou recompensar. Quem pegou diz amém. Então é melhor que ninguém te recompense, porque se ninguém te recompensar, Deus vai te recompensar. Então quem vive esperando recompensa de homens, nunca terá recompensa de Deus. Ah, então magoado, por quê? Porque ninguém viu o que eu fiz. Deus viu. Mas ninguém falou: que lindo, que bom que ninguém falou. Porque aí você vai ter recompensa do Senhor. Só quem entendeu diz amém. Fala assim: eu não vou andar no caminho de Caim, que é a falsa religião, que é o falso culto, é o culto para si mesmo. E em consequência disso, eu não preciso de recompensa do prêmio de Balaão, porque quem me recompensa é o Senhor. Amém. Tinha um pastor que era amigo do meu pai, e ele dizia que quando tinha congresso lá na igreja, tinha um irmãozinho, eu esqueci o nome do, acho que era Tunico, você lembra? E aí ele falava assim: tá acabando o congresso, congressão, aqueles congressos da Assembleia, era de 3, 4 dias, né? E o Tunico ficou na cozinha lá, os 4 dias. Aí esse pastor falava assim: quando estava acabando, saiu o Tunico assim, com o gorro na cabeça, com o avental, e ficava lá na porta, esperando, ai do pastor, se não falasse glória a Deus pela vida do Tunico, que ficou cozinhando esses 4 dias, que fez tudo, e exaltar o Tunico, senão o Tunico não vinha mais para a igreja. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Só que, e o Tunico foi recompensado? Foi, pelo pastor, e Deus não precisa mais, porque ele já recebeu a recompensa. Então levanta a mão para o céu e fala assim: Senhor, eu entendi, melhor é ser recompensado por ti do que para homens. Então se você entrou aqui, está frustrado, decepcionado, eu queria um elogio, não, deixa que Deus vai te recompensar. Você não fez para homens, você fez para Deus. Aleluia. Quem entendeu diz amém. Olha que coisa, porque Judas está falando de uma sequência do falso oficial. E ele diz que ele está no caminho de Caim, no prêmio de Balaão e na rebelião de Corá. Quem está aí diz amém. É uma sequência, bispo, por quê? Porque aquele que cultua ele mesmo, aquele que quer fazer as coisas na casa do Senhor do jeito dele, não aceita a correção, não tem um coração ministrável. Se o bispo for falar, o líder for falar, vai... É a síndrome de Gabriela. Quem sabe qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim. Não tem gente que é assim? Esse é o caminho de Caim. Fala assim: Senhor, me dá um coração ministrável. Então, ele está no caminho de Caim, porque ele quer fazer do jeito dele e acha que vai dar certo do jeito dele. Ele quer o prêmio de Balaão, porque ele quer a recompensa dos homens. Só que quando isso não acontece, ele cai aonde? Na rebelião de Corá. Irmão, olha para mim. Corá era levita, da tribo de Levi, era coatita. Ou seja,
ele tinha tudo para ser sacerdote. Era tudo para ser um homem de Deus. Quem está aí diz amém. Só que esse Corá, o que ele fez? Ele olhou para Moisés e falou: ué, eu também sou da tribo de Levi. Eu também tenho Deus na minha vida, sim ou não? E se eu tenho Deus na minha vida, por que eu vou ouvir o que o bispo está falando? Porque se eu também sou servo de Deus. Até porque andam ensinando por aí, todos nós somos sacerdotes. Sim, nação de reis e sacerdotes. Mas entre os sacerdotes, Deus consagrou os seus ministros. Quem está aí diz amém. Então a pessoa, ela fala: bom, para que eu vou ouvir a bispa? Também sou ungida. Foi isso ou não que Corá fez? Eu já não preciso de prêmio, elogio de ninguém. Eu não preciso sair, sabe por quê? Porque eu também sou ungidaço. Aí ele vai fazer o que? Ele vai se rebelar. Ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, nós também temos Deus, nós também somos profeta. Sim ou não? Sabe o que aconteceu com eles? Fala assim: a terra se abriu, engoliu, morreram. Por causa da rebelião. Quem entendeu diz amém. Fala assim: Senhor, me livra do caminho de Caim. Só quem entendeu até aqui fala glória a Deus. Fala assim: mas eu estou no caminho da salvação, o caminho de Abel. Agora abre a tua Bíblia comigo em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Achou? Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aí, o verso 18. Mas pergunto: porventura não ouvirão? Não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então vira para quem está do teu lado e fala assim: a fé, ela só vem pela pregação. Fala assim: para a pessoa ter fé, alguém precisa pregar para ela. Agora abre a tua Bíblia, quem entendeu até aqui fala amém. Abra a tua Bíblia em Hebreus 11:4. Hebreus 11:4. Diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser o quê? Justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Irmão, quem entendeu aqui? Fala assim: ó, a fé só vem se eu ouvir alguém pregar sobre Deus. Só que aqui está dizendo que Abel entregou oferta pela fé. Como que ele tinha fé? Fala assim: alguém pregou para ele. Mas pregou o quê? Fala assim: alguém pregou para Abel ter fé. Quem pregou e o que pregou? Fala assim: Adão e Eva pregaram para os seus filhos. Agora pergunta com vontade, fala: bispo, por que eles pregaram? Abra a tua Bíblia em Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Achou? Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com ponto e vírgula, fala assim comigo agora: sem, fala com vontade, fala: sem derramamento de sangue não há remissão. Fala assim: a estrutura teológica é: sem derramamento de sangue não há remissão. Aí você fala para mim: bispo, mas esse texto está em Hebreus, Abel não conhecia. Fala comigo: mas Adão e Eva conhecia. Fala comigo: Adão e Eva conhecia.
Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis 2, 25. Gênesis 2, 25. Quem está entendendo? Então nós estamos falando de dois caminhos aqui. Caminho de Caim, que é o falso culto, é o culto para si mesmo, que te leva a querer recompensa, e a rebelião, sim ou não? E nós estamos falando do caminho da salvação, que é o caminho de Abel, que é pela fé e sangue. Então abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, o verso 25. Gênesis 2, 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam o quê? Como? E não se envergonhem. Como é que estavam os dois? Eles tinham vergonha disso? Não. Agora abre a tua Bíblia em Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e fez o quê? E comeu. E deu também e ele também. Abriram-se então o quê? Os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas do quê? E fizeram cintas ou túnicas para si. Presta atenção. Os dois viviam no Éden e eles estavam nus. Eles tinham vergonha? Não. Mas no dia que eles pecaram, que eles comeram da árvore que não era para comer, do fruto da árvore que não era para comer, do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu com eles? Opa, estamos o quê? Nus. Porque o pecado descobriu os olhos deles. Quem entendeu diz amém. Só que quando você peca, olhem para mim. Quando você peca, a primeira coisa, você quer dar um jeitinho brasileiro. Você quer fazer do seu jeito, sim ou não? E do seu jeito não funciona. Porque hoje se prega até que você não precisa nem se arrepender mais. Tá Jesus bom, meu Deus. Peca à vontade, não vai de nada. Eles pecaram e deram um jeitinho. Por quê? O que eles tiveram? Opa, estamos nu. O que nós vamos fazer? Pegaram folhas. Pegaram o fruto da e está tudo bem. Tá os dois bonitinhos andando no Éden. Uhul. Pecamos, nem morremos, porque falaram que ia morrer, mas não morremos. Sim ou não? E fizemos uma roupinha pra gente. Modelito by Éden. Né? Fizeram lá um desfile de moda. E os animais, uhul. E os dois, gostou desse? Roupa feita do quê? De folha. Agora abre a tua Bíblia em Gênesis 3, 21. Vamos ler o verso 18. Eu quero ler um outro texto para você entender melhor. Vamos ler o 9, tá? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde você está, Adão? O que ele respondeu? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora eu pergunto, olha, se vocês me respondem, eles estavam nus? Estava nu? Não, eles não tinham feito roupa. Vira para quem está ao lado, eles estavam nus? Falei, não. Quando eles viram que estava nu, o que eles fizeram? Roupa de folha de figueira, sim ou não? E como que Deus chama ele? Eu estou com vergonha, eu estou nu. Mas não tinha feito roupa? Porque a roupa que você faz para cobrir teu pecado não serve diante de Deus.
existe um caminho correto para você se livrar do teu pecado, e não é na falsa religião de Caim, não é no caminho de Caim, é com arrependimento diante do Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora entra Hebreus 9 de novo, porque diz comigo, sem derramamento de sangue, fala, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Quando Adão e Eva pegou aquelas folhas e cobriram eles, teve derramamento de sangue? Não, então eles continuaram nus. Mas lá no verso 21, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Naquele momento Deus estava dizendo, não é com folha que você cobre o teu pecado, é com derramamento de sangue. Deus matou um cordeiro, pegou a pele do cordeiro e cobriu eles, e disse, agora vocês não estão mais nus, porque houve derramamento de sangue. Quem entendeu diz amém. É esse evangelho que Adão e Eva conheciam, sim ou não? Então quando Caim e Abel nasceram, Adão e Eva pregaram para eles, falou, um dia nós pecamos, pegamos folha, nos cobrimos, não funcionou. Mas no dia que Deus derramou sangue inocente, cobriu nossas vergonhas, sim ou não? Só que quando eles crescem, Caim faz o que para oferecer a Deus? Do jeito dele de novo, com folha. Você está entendendo ou não? Só que Abel sabia, eu sei, aprendi com meu pai, eu aprendi que quando há derramamento de sangue, a oferta é aceita diante de Deus. Por isso ele matou a ovelha e sacrificou, porque ele sabia, eu sou indigno, mas eu vou derramar sangue, e esse sangue vai falar. Quem entendeu diz amém. Vira para quem está do teu lado e fala assim, só há remissão quando há derramamento de sangue. Volta lá em Hebreus rapidinho. Quem está entendendo fala amém. Quem entendeu o que Adão e Eva pregou para eles? Quem entendeu o que ele pregou? Abre 12:24 de Hebreus. 12:24 de Hebreus. Diz assim, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala assim comigo, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Fala assim comigo, até Jesus morrer, o sangue que falava era o sangue de Abel. Por quê? Porque Caim, no seu caminho de revolta, no seu caminho de ira e de recompensa, ele matou o irmão dele. Quem entendeu diz amém. Levanta a tua mão para o céu e fala assim, Senhor, eu não quero fazer do meu jeito, eu não quero te servir do meu jeito, não é a mim que eu quero agradar, eu quero te agradar. Me tira do caminho de Caim e me coloca no caminho de Abel, porque no caminho de Abel há sangue, há fé, há caminho de salvação, em nome de Jesus. Quem entendeu diz amém. Agora, o que mais Adão e Eva pregou para eles? Pergunta para o irmão que está do lado e fala assim, o que mais Adão e Eva pregou para eles? Abra aí em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a... Então, presta atenção. Vem aqui, bispa. Vem aqui, pastor Ricardinho. Os dois. Para eles entenderem. Fica desse lado aqui, bispa. Fica aqui, Ricardinho. Olha Deus falando. Porém inimizade. Está amarrado, é um homem de Deus. Ele está representando aqui a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher. Quem entendeu diz amém. O que mais diz lá?
Tirou, né? Porém, inimizade entre ti e a... Agora vamos lá. Vem cá, duas, rapidinho, vem duas aqui. Rápido, vai. Vem, minha filha, outra. Aí, oh, glória. Fica as duas aí. Então, ó Deus falando para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Vem aqui, Júlia. Entre a tua descendência, sim ou não? E o seu descendente ou a sua descendência. Quem tá aí diz amém. Deus está colocando inimizade entre a serpente e a mulher, sim ou não? Entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Presta atenção. Ele está falando de duas filiações aqui, sim ou não? Uma descendência que é a da serpente e uma descendência que é a da mulher. Pegaram até aqui? Thank you. Abra a tua Bíblia comigo. Em Mateus 23:33. Mateus 23:33. Acharam? Diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Agora abra a tua Bíblia em Mateus 12:34. Mateus 12:34. Acharam? Diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que o texto está nos dizendo aqui? Que existe uma geração que tem uma origem, que é uma raça do quê? Víboras. O que é uma víbora? Serpente, cobra. Para você ser uma raça de cobra, quem é teu pai? Uma cobra. Vocês estão me olhando com cara de ué. Quem pegou diz amém? Irmão, filho de serpente é o quê? Quando eu falo assim, raça de víbora, você está dizendo o quê? Que aquelas pessoas são o quê? Bonitinhas. Querem em casa, todas elas, é isso? Está dizendo que elas são o quê? Cobras, serpentes. Porque o Senhor disse para eles: eu estou pondo inimizade entre você e você, e entre o teu descendente e o teu descendente, ou seja, a descendência da serpente, um monte de víbora, um monte de serpente, seriam inimigos do descendente da mulher. Vamos mais, você não pegou ainda. Mateus 3:7. Mateus 3:7. Tem gente assim, não sei se acredito ou não. Esse bicho está doido hoje. 3:7. Vendo ele, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes o quê? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Está dizendo assim, monte de serpentes. Vocês estão fazendo aqui? Agora abra a tua Bíblia comigo em 1 João 3:10. 1 João 3:10. Achou? Nisto são manifestos os filhos de... E os filhos de quem? Opa. Fala assim, o diabo tem filhos. Fala comigo, o diabo tem filhos. E o diabo é quem? A serpente. Então os filhos do diabo são o quê? Serpentes. São uma raça de... Quem pegou até aqui, fala amém. Amém? Filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Vixe. Vira assim levemente, com cuidado para o teu irmão e fala assim: se você não ama seu irmão, desculpa, mas tu é víbora. Irmão, olhem para mim. Seu bispo está inventando ou leu para você?
quem odeia o irmão é o quê? E o pai dele é quem? Ah, misericórdia, my brother. João 8,44. Corre lá, João 8,44. Não tenha pressa. A gente precisa aprender Bíblia, amém? Vós tende por pai quem? E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Irmão, presta atenção, ó. Olha o que, presta atenção nisso. Não perca. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, ó. Vocês têm por pai quem? Quem? O diabo. E quereis satisfazer os desejos de quem? Ele está dizendo assim, além do seu pai ser o diabo, você ainda quer satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida. O que é homicida? Olhem para mim. Fala assim, homicida, no Aurélio, significa aquele que destrói involuntariamente ou voluntária a vida de um homem. Pegaram ou não? Quem é um homicida então, traduzindo? É quem mata outro homem. Sim ou não? Como que Satanás matou algum homem? Alguém leu na Bíblia Satanás descendo e matando um homem? Olhem lá. Ele foi homicida desde o princípio. Quando aconteceu o primeiro assassinato? Caim matando quem? Então quem matou Abel? Quem matou Abel? Caim ou Satanás? Satanás dentro de Caim matou Abel. Vira para quem está ao outro lado e fala assim, você está entendendo? Quem matou Abel não foi Caim, foi Satanás dentro dele. Porque Caim, pelas opções que fez, pelo caminho que tomou, ele se tornou raça de víbora. E a serpente que é o pai dele, dentro dele, fez ele matar Abel. Quem vive matando irmão é serpente. Quem está aí ainda, irmão? Abra a tua Bíblia em Apocalipse 12:9. Apocalipse 12:9. Vocês estão quietinhos, eu não sei. Vocês estão entendendo? Vocês estão assustados? Bispo, eu nunca vi esse negócio aí não, bispo. Não sei não. Sei não. Apocalipse 12:9. Diz assim: e foi expulso o grande quem? A antiga serpente, que se chama o quê? Irmão, presta atenção. Quem é o dragão, antiga serpente? Satanás. O nome dele é Satanás, diabo, sim ou não? E nós já lemos aqui em texto dizendo que aqueles que não fazem a vontade de Deus é filho de quem? Do diabo, a grande serpente, antigo dragão. Quem está aí diz amém. Então por isso que eles são chamados de raça de víbora, porque quem é filho de serpente são serpentes. Abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse 22, 20, verso 2. E ele segurou o dragão, a antiga, que é quem? O diabo. Quem são os filhos do diabo? Aqueles que fazem a vontade dele se tornam raça de víbora. Agora presta atenção. Quando Deus disse assim, porém inimizade entre ti e a mulher e entre os seus descendentes, o que ele está dizendo? Que quem não serve a Deus, irmão, não tem motivo, ele vai te odiar sem motivo. Quem está aí diz amém. Quem já viveu uma situação assim, só porque você é cristão, alguém já vem que ora torto, quem já passou por isso? Sabe por quê? Porque a raça de víbora, eu não estou falando mal de ninguém, mas a raça de víbora não consegue te amar, porque não existe como quebrar essa inimizade. Fala para mim, não dá para quebrar essa inimizade. Por quê, bispo? Porque quem colocou foi Deus. Quem pegou diz amém. Não é uma inimizade que foi posta por alguém. Quem colocou aquela inimizade foi o próprio Deus. Quem pegou diz amém. Amém até aí. Agora vira para o autor e fala assim, mas glória a Deus. Que em João 3 diz
que nós nascemos de novo, da água e do Espírito. Então levanta tua mão para o céu e fala assim: glória a Deus, eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, eu não tenho mais por pai o diabo. O meu pai é o Senhor, porque o Espírito de Deus veio morar em mim. E o Espírito me diz: eu sou filho de Deus. Aleluia! Fala assim: a minha filiação mudou. Eu não sou raça de víbora, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do mundo, eu sou filho. Fala: eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Não vou ler, já deu tarde. Mas Efésios 2,15, Efésios 4,24. Você vai lembrar que eu já ministrei aqui sobre os dois homens, sim ou não? O velho homem e o novo homem, sim? O novo homem são aqueles que são filhos de Deus. O velho homem é a raça de víbora, porque ainda tem por pai quem? O diabo. Quem entendeu até aqui, fala amém. Fala assim: Caim era maligno e suas obras eram más. Abre aí 1 João 3,12 rapidinho. 1 João 3,12. Fala assim comigo: não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram o quê? Mas quem entendeu diz amém. Caim, então, quando ele decidiu entregar aquela oferta do jeito dele, ele já estava dominado por quem? Pelo maligno. Ele já tinha se tornado o quê? Uma raça de víbora. Em Apocalipse capítulo 3, não precisa abrir, a partir do verso 14, o Senhor Jesus está falando com a igreja de Laodiceia, sim ou não? O Senhor Jesus fala para a igreja de Laodiceia assim: conheça as tuas o quê? Conheça as tuas o quê? E você nem é quente nem é frio, você é morno. Vomitar-te-ei da minha boca. O que ele está dizendo? Eu conheço as tuas obras, e as tuas obras me dizem que você espiritualmente está morno. Bispo, eu estou na graça, e na graça eu só posso ter fé, não preciso ter obras. Mas as minhas obras representam o que a minha fé acredita. Quem está aí diz amém. Quem tem boas obras está demonstrando que a tua fé está em Deus e você é filho de Deus. Quem tem obras mortas, morna, significa que você ainda é víbora, não nasceu de novo. Só quem entendeu diz amém. Em Mateus 13:38, não precisa abrir, mas a palavra diz assim, que o campo é o mundo. Põe lá, olha lá, ó. O campo é o mundo, e a boa semente são quem? Quem são a boa semente? Os filhos do reino. E o joio são os filhos de quem? Ou seja, está falando de duas sementes aqui, sim ou não? Uma boa e uma ruim. O joio é ruim, não é? Ele estraga, ele fica lá no meio do trigo, mas é ruim. Ele está dizendo assim, ó: a boa semente são os filhos de Deus, mas a má semente é do maligno. A má semente são raça de víbora. A má semente são serpentes. Só quem entendeu até aqui fala amém. Agora olhem para mim. Existem duas estruturas aqui, sim ou não? Os filhos da serpente e os filhos de Deus, amém? Eu não vou pregar isso hoje. Você sabe que em Apocalipse 12 fala sobre a mulher e o filho varão. Não vou falar isso hoje, mas eu quero rapidinho aqui. De um lado estão os filhos do maligno, do outro estão os filhos de Deus. Levanta a tua mão com vontade e fala assim: eu estou do lado dos filhos de Deus. Eu não sou mais serpente, eu sou filho de Deus. Só quem acredita nisso ainda fala amém. A pergunta, eu estou terminando. Se nós somos filhos de Deus,
Por que dentro da igreja tem problema? Se nós somos filhos de Deus e não somos mais serpentes, por que às vezes a gente quer matar o irmão? Se nós somos servos de Deus, não somos mais serpentes, por que de vez em quando sobe uma ira no nosso coração? Por quê? Fala assim comigo, ó. Porque dentre os filhos de Deus existem os bebês que são imaturos, as crianças. No grego é teleios e népios. Teleios é maduros, népios é imaturos, que significa no grego criança. Então, dentre os filhos de Deus existem as crianças e existem os maduros. Quem pegou diz amém? Olhem para mim. Dentro da igreja não tem joio. Dentro da igreja não tem serpente. Fala comigo, fala. Dentro da igreja, nome de Jesus, não tem serpente. Bispo, por que tem problema? Porque são crianças. Crianças faz coisas que não deveria fazer. Sim ou não? Por que, bispo? Porque são imaturas. O que eu estou pregando para você hoje? O crescimento apostólico. O que isso significa? Está na hora da igreja deixar de ser criança, deixar de ser imatura, deixar de ser levado pelas coisas e se tornar uma igreja madura. Fala assim, eu nasci de novo, não sou víbora mais, mas eu preciso agora, num segundo momento, deixar de ser criança. Estou terminando, abre a tua Bíblia comigo em 1 de Coríntios. Em 1 de Coríntios, no capítulo 1, olhem para mim aqui, não abre ainda. 1 de Coríntios, no capítulo 1, de 1 a 9, Paulo está elogiando a igreja de Coríntios. Paulo está dizendo assim, vocês são maravilhosos, a graça de Deus está em vocês, a unção está em vocês, vocês não devem nada para ninguém, vocês têm todos os dons. Quantos dons a Bíblia descreve em 1 de Coríntios 12? 9 dons. Então ele está dizendo assim, vocês têm os 9 dons, vocês são maravilhosos. Sim ou não? Só que quando chega no 10, no verso 10, Paulo está triste. Porque tinha uma família na igreja de Coríntios, a família de Cloé. Fala assim, a família de Cloé. Eles eram da igreja de Coríntios e eles não estavam concordando com o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. E eles saem lá da região de Coríntios. Paulo, nesse momento, fala assim, Paulo foi o primeiro pastor da igreja em Coríntios. Ele vai para Éfeso e deixa cuidando em Coríntios Apolo. Paulo era mais duro com as palavras, Apolo era mais leve com as palavras. E ele deixa Apolo cuidando, sim ou não? Só que aí sai esta família de lá, viaja uma distância longa, vai até Éfeso, na casa de Paulo, e fala assim, Paulinho, tem umas coisas muito estranhas acontecendo na igreja de Coríntios. Quem está aí diz amém? Fofoqueiros, bispo. Não, eles foram atalaias nesse momento. Quem está aí diz amém? Paulo então escreve aos Coríntios e fala, vocês são o quê? Maravilhosos. Que unção poderosa tem aí. Sabe por que Paulo escreveu 1 de Coríntios capítulo 14? Para organizar as coisas. Porque a unção era tão grande, mas tão grande naquele lugar, que todo mundo profetizava, todo mundo falava em línguas, todo mundo tinha dom de discernimento, todo mundo tinha dom de revelação, todo mundo tinha os 9 dons. Você imagina, irmão, a gente aqui no culto com todo mundo com os 9 dons? Pensa. Um roda, outro voa, outro cola, outro cai, outro profetiza, outro faz, sei lá. Irmão, ia ser um negócio, sim ou não? Aí Paulo fala, precisa organizar esse negócio aí, tá? Calma, profetiza um de cada vez, senão não vai entender nada. Oh meu Deus, tá uma doideira esse culto, sim ou não? Quem pegou até aqui? Só que Paulo, a partir do 10, ele fala assim, só que eu fiquei sabendo de umas coisas que a família de Cloé me contou, que começou a ter divisão na igreja de Coríntios. Quem está aí?
E uns dizem assim: eu sou de Paulo. Outros dizem: eu sou de Apolo. Outros dizem: eu sou de Pedro. E os irmãos, esses são os piores. Fala assim, os piores, que dizem assim: eu sou de Cristo. Fariseu. Quem diz que é? Eu sou de Cristo. Esse partido é os caras que não é submissa a nada. Não sirva a ninguém. Só eu sou de Cristo. Deixa de ser fariseu. Quem está aí ainda fala amém. Então Paulo descobriu que na igreja de Corinto estava tendo o quê? Divisão. Divisão aqui no grego eles tinham rasgado a igreja. É o mesmo que rasgar, separar. Eles rasgaram a igreja. E no grego aqui é partido político. Eles fizeram facções, eles fizeram partidos políticos. Ou seja, eu sou do Paulo, eu sou do Apolo, eu sou do Pedrão, eu sou de Jesus. E Paulo está dizendo assim: ei, vocês são o quê? Víboras ou imaturos? Imaturos. Quem pegou? Uma igreja que não é madura tem esses problemas. Por isso que eu vim trazer uma palavra para a igreja hoje, que a gente precisa amadurecer. Quanto mais maduro nós formos, menos problemas nós teremos. No meio do louvor, no meio da igreja, no meio de todos os ministérios. Nós vamos ter menos. Eu não gosto de cantar com esse. Não gosto de... Cresce. Quem está aí ainda? Fala amém. Fala, bispo, eu continuo te amando. Porque eu não estou pregando de mim, eu estou pregando a Bíblia, está dizendo, sim ou não? Bispo, é uma vibra. Não, não é mais vibra, nasceu de novo. Mas é criança. Então olha para mim. Duas coisas eu aprendo aqui. Você é maduro? Procure entender a criança. Diz que não canta comigo. Agora eu piso mesmo. Ei, outro criança. Criança falando de criança. Quem está aí ainda? Como que a gente lida, bispo, com isso? Seja maduro. Se tem uma criança no teu ministério, não está sabendo lidar, está causando, está... Seja você o maduro. Traz para perto. Ei, a tua proximidade e maturidade vai curar o teu irmão. Qual é o nosso problema? O nosso problema é assim: se ele é imaturo, ele é criança, eu sou um madurão, então bispo, põe para fora, porque não presta. Presta sim, é nascido de Deus, só é criança ainda. Capítulo 3, verso 1, põe na rapidez. Quem entendeu a Bíblia, a palavra até aqui, diz amém. Quem não entendeu nada, fala misericórdia. Opa, todo mundo entendeu. 1 Coríntios capítulo 3, assim, ainda que eu... 3. Capítulo 3, filho. Alguns teólogos dizem que Paulo escreveu o capítulo 13 para ele mesmo, porque ele era duro, então ele ficava todo dia para ele mesmo assim: o amor é paciente, Paulo. Dizem alguns teólogos. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como mas como o quê? Esse carnais não é pecadores, vírgula. O que ele quer dizer com carnais? Como meninos, hein? Paulo está dizendo assim, eu não consigo dar um alimento mais forte para vocês. Tem gente que você não pode nem exortar. Se você exortar, no outro dia ele está no mundo. Por que, bispo? É pecador? Não, porque é menino. Quem está aí? Tem coisa que não adianta ensinar para o menino, ele tem que amadurecer. A Laura é super inteligente, mas tem coisa que não adianta. Amém? A gente ensina, fala: Laurinha, Laurinha, não fica com a torneira aberta, Laurinha. Pisca um momento, a Laura está lá na torneira. Aí sai com a camisa toda molhada. Você faz isso quando vai lavar a mão na torneira?
Não, mas a criança faz, sim ou não? Porque a criança tem reações diferentes do maduro. Ô irmão, quem está entendendo o que eu estou pregando para você? Aí Paulo é demais. Porque aí, decorrendo o capítulo 3, eu não vou ler, mas depois você lê em casa. Ele fala assim, quem é Apolo? Irmão, pensou? Os irmãos daqui falam, menosprezando o nosso pastor. Foi ou não? Você ainda não leu isso, por isso você ficou olhando pra minha cara, né? Mas acredita em mim, no capítulo 3 está dizendo assim, Paulo fala assim, quem é Apolo? Mas ele também diz assim, e quem é Paulo? Ou seja, ele está dizendo assim, ei, eu não sou nada, o Apolo não é nada, ninguém aqui é nada, quem é só o Senhor. Ei, deixa eu falar uma coisa, na igreja não precisa ter partido, eu gosto mais disso, não, você serve a um rei da glória, amadureça, só as crianças têm mimimi, adulto maduro tem que andar, porque Deus tem mais para a obra, e Deus quer você maduro. Só quem entendeu, dá glória a Deus. Fala, chegou a hora de se tornar maduro. Amém? Então quem diz que é de Paulo, de Apolo, de Pedro, são imaturos. Quem diz que é de Cristo é insubmisso, porque não quer liderança. Fala assim comigo, as crianças na fé ainda são carnais, não como pecadores, você entendeu lá, né? Fala assim, em primeiro lugar, crianças não ouvem, porque ele fala assim, não pude falar a vocês. Fala assim, criança não ouve. Quem são as crianças? Que não são ministráveis. Você ministra e a pessoa está com o coração duro. Você ensina, tem que ensinar 500 vezes, sim ou não? Segundo lugar, se rebelam. Criança se rebela, sim ou não? Quem já viu criança? Vou contar uma coisa para vocês. A bispa dá umas corrigidas, hein? A Laurinha de vez em quando fala assim, né, amor? A bispa fala assim, Laura. Quem está aí? Criança se rebela. Quem está entendendo o que eu estou pregando hoje aqui? Então a gente não vai chamar mais ninguém de víbora, sim ou não? Víbora é quem serve Satanás. Dentro da igreja são nascidos de novo, e muitos ainda são crianças. Olhe para mim, mas está na hora de amadurecer. Não dá para ser criança o resto da vida. Tem crente com 1 ano de crente que é mais maduro do que alguns que tem 100 anos. Sim ou não? Já viu crente velho e imaturo? Ô irmão, é a pior coisa. Que é mais difícil de ensinar, porque ele acha que sabe tudo. É o mais difícil. É ou não é? Agora o mais novinho, tudo que você ensina está assim, ó. Eu quero aprender. E sai voando. Levanta a mão para o céu e fala assim, eu quero aprender. Eu quero o novo. Eu vou viver o novo em nome de Jesus. Fica de pé que já tem gente desesperada olhando para mim. Ó, a bispa falou, vai vir para a sede de oficiais, vem como? Põe um tênis, traz uma aguinha, traz uma bolachinha, porque o negócio é longo, irmão. Vira para quem está do outro lado e fala assim, não adianta reclamar. O bispo vai entregar o rolo todo. 3. Tem inveja e causa conflito. Criança. O que mais? E os maduros? São preparados. Unem o corpo. Fala assim, os maduros não dividem. Une. Começa a ajudar a gente a unir o corpo. Não divide não. Olhem para mim. Se chegar alguém para você falar mal da obra,
fala mal de ministério, fala mal do bispo, da bispa, fala mal de pastor. Corta, irmão. Não briga com a pessoa, é criança. Bispo, mas já é velho, não, mas é criança. Mas corta, ensina. Fala, lindão, não faça isso, isso vai fazer mal para você. Não colha essa semente na tua vida. Só quem entendeu diz amém. Os maduros estão semelhantes a Cristo. Olhem para mim. Tinha uma música, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, porque é difícil falar isso com o Everton aí, mas era mais ou menos assim: What does Jesus do? Que é o que Jesus faria. É mais ou menos isso, meu filho? Não. Mas era isso. A música americana era assim: o que Jesus faria? E aí discorrendo assim: nessa situação, o que Jesus faria? Aí você vai fazer. Quem entendeu diz amém. O maduro faz o que Jesus faria. Diante da situação que se levantou contra você, o que Jesus faria? Quarto lugar, trabalho em função do reino. Não é por Apolo, não é por Paulo, não é por Pedro, é pelo reino. Amém? Fala assim: os maduros são ministráveis e deixam o Espírito Santo os moldarem. Quem está disposto hoje a deixar o Espírito Santo te moldar? Então feche os teus olhos. Cheios do Espírito Santo, vivemos em uma nova dimensão e estaremos prontos para o sobrenatural de Deus. Feche os teus olhos. Começa a buscar o Senhor.